Então vamos começar com as trombofilias. Então a trombofilia é definida como uma tendência à trombose, né? E ela pode ser desde a alteração hereditária até adquirida, né? Quando ela adquire aquela síndrome antifosfolípica que leva a um estado protrombótico, em que predispõe essas tromboses venosas ou arteriais. As hereditárias são deficiências de proteína C, S, trombina, mutação do fator 5 de Leiden, né? Então, tem esses dois jeitos da pessoa ter trombofilia. A trombose é uma oclusão do vaso sanguíneo por um coágulo e pode ser tanto arterial quanto venoso, tá? E quais são os fatores de risco para ter trombose, trombofilia? A atofilia, ela é uma presença de uma alteração laboratorial genética ou adquirida, é apenas um dos fatores de risco para trombose, né? Então, assim, tem várias coisas que aumentam a chance de ter trombose. Então, a alteração para trombofilia genética ou adquirida é apenas um. E ela tem pouca prevalência na população geral. Ou seja, não é algo que eu tenho que me preocupar tanto, porque olha lá o que mostra esse estudo para a gente. A prevalência na população geral vai de 0,02% até 7%. Então, assim, é muito pouco, sendo que o fator de Leiden, a deficiência do fator 5 de Leiden, é o mais comum. E olha só, é 7% de prevalência na população. Então, isso é algo que é raro, não é algo que tem que ser uma preocupação. E aí, quando a gente fala de prevalência nos pacientes que tiveram tromboembolismo venoso recorrente, aí sobe um pouquinho mais. Mas ainda assim, veja como essas prevalências são baixas. Então, deficiência de proteína C é baixa, a proteína S é baixa, antitrombina super baixa, mutação do gene da protrombina baixa. O fator de Leiden sobe um pouquinho, mas ainda assim, né, não justifica a gente ficar fazendo pesquisa de trombofilia na população. E aí, quais são os fatores de risco, então, para a gente ter trombose? O principal, obesidade. Olha, a nossa população está ficando cada vez mais obesa, então, isso é um fator de risco que aumenta. O uso de hormônios, principalmente sintéticos, o etinoestradiol, o hormônio que tem na pílula, eles são mais protrombóticos, né? Então, principalmente o etinoestradiol, né? Existem outros hormônios que estão sendo produzidos, que são hormônios naturais, que a gente fala, né? O valerato de estradiol. Os naturais têm menor chance de trombose, tá? Cirurgias, longos períodos no leito, viagem de avião de longa distância, ter câncer aumenta a chance de trombose, a pessoa ser tabagista. E o que mais aumenta a chance de trombose é a gravidez e o puerpério também. Né? Então, esses fatores de risco, eles aumentam o risco trombótico de forma independente, certo? E aí, quando a gente fala de pílula, aqui, gente, essa figura é para contraceptivo combinado, tá bom? Então, a gente tem que lembrar que o tromboembolismo venoso, quando a gente fala de contracepção combinada, ela existe, mas ela é pequena, certo? Então, uma mulher que não usa nada de hormônio, ela tem uma chance de trombosar. É baixa, mas ela existe, porque as pessoas acham, vou trombosar se eu tomar hormônio, mas muitas pessoas, pelos outros fatores de risco, podem trombosar. Então, uma não usuária, qual a proporção do risco? De 4 a 5 não usuárias em 10 mil mulheres. Quando é usuária de contracepção combinada, que tem etinoestradiol, né, aí aumenta um pouquinho, de 9 a 10. Mas olha a gestante, quanto aumenta. E olha o pós-parto, então, né? Que a mulher acabou de parir. Aumenta demais a chance dela trombosar. Então, durante a fase da vida da mulher, em alguns períodos, naturalmente, a gente já está pró-trombótica, gestante e pós-parto. Mas isso serve apenas para o combinado, porque tem estrogênio, né? Que aumenta a chance de trombose na contracepção, é o estrogênio. E aí, quando pesquisar? A gente precisa pesquisar no pré-natal a trombofilia? Pelo que eu já falei anteriormente, não, a gente não precisa, é algo que é raro, na população geral é baixo, a gente não precisa ficar fazendo esse rastreio, tá bom? Então, quando que a gente deve pesquisar? Quando que a gente precisa fazer essa investigação? Em pacientes com históricos de trombose, ou seja, a pessoa já trombosou alguma vez, a gente vai ter que pesquisar, e seus familiares de primeiro grau. Caso o conhecimento de resultados dos testes laboratoriais modifique a conduta médica,
certo? Ela vai precisar de usar alguma medicação, ela não vai poder usar o etinil-estradiol, tá? Então, a gente vai pesquisar quando algum parente nosso de primeiro grau teve. Então, eu tive uma residente que o pai trombosou. E aí ela e a irmã fizeram um teste, ela tinha trombofilia e a irmã não, né? E pacientes com história de abortamento tardio, abortamento precoce de repetição. Então, no pré-natal, vai fazer esse rastreio com aquela paciente que tem história de perda gestacional ou abortamento, tá bom? Então, não é algo que a gente faça de rotina, não é para todos os pacientes. E o que os estudos de custo-efetividade mostraram? Que o uso indiscriminado de testes de trombofilia na população geral não foram efetivos em prevenir mortes ou outros eventos. Então, por isso que a gente não tem que ficar pesquisar trombofilia na população geral, tá bom? E aí a pergunta, mas o que eu posso usar, né? Aqui, eu fui lá no iContraception e coloquei, né? A paciente tem trombofilia. E aí, o que ele dá pra gente? Ele dá que ela pode usar um sistema intrauterino de liberador de levonorgestrel, o Mirena, Cailina. Então, pode usar tranquilamente. O DIU de cobre a gente também pode usar. Vejam que tudo que tiver só progesterona, eu posso usar. Também os métodos de barreira, eles são liberados, porque não tem hormônio. Só que a gente não vai falar hoje de métodos de barreira, porque nós tivemos uma aula só sobre isso, contracepção não hormonal, que tem na plataforma também. E os contraceptivos hormonais combinados? Categoria 4, proibido. Quem tem trombofilia não pode etinil estradiol de jeito nenhum. E, por enquanto, a gente não sabe se mesmo os anticoncepcionais hormonais naturais, tipo, o Nextella, que tem estrol, o Quilaira, o Isis, que são medicamentos que têm estrogênio natural, não tem estudos que digam que a gente pode usar. Talvez isso mude daqui a alguns anos, a gente tem estudos que falam, dá para liberar, usar o combinado natural, né, de estrogênio natural, mas isso por enquanto a gente não pode falar, tá bom? E aí tem esse do CDC, que é muito legal, ele bem legal mesmo. E aí, o que acontece? Em 2024 teve uma atualização. E o que mostra aqui? Em 2016, a gente podia usar todas as progesteronas, né? Combinados não, categoria 4, mas as progesteronas, então, implante de pílula de progesterona e um implante, a gente podia usar. A medroxiprogesterona, que é aquela injeção trimestral, podia usar, porque é só progesterona. E lembra, quem dá o estrogênio não é progesterona. O Mirena e o Cailina a gente pode usar também, e o DIU de cobre. O que mudou em 2024? Manteve a categoria para combinados, continua 4, óbvio, mas mudou a Depo-Provera. A Depo-Provera, ela passou de 2 para 3, ou seja, ela não entra mais como a nossa primeira opção. Só se aquela paciente morar nos cafundós do Judas e lá só tem a injeção. Aí ela vai usar, porque é melhor ela usar essa injeção do que ela engravidar. Mas, no geral, a gente não usa mais. E não é que a progesterona causa trombose, mas é que alguns estudos pequenos mostraram um maior risco, mas o que se acredita é que talvez a quantidade de hormônio que se coloque é muito grande e por isso possa dar alguma interferência, mas ao certo a gente ainda não sabe por que ela aumenta essa chance de trombose, sendo que a gente sabe que progesterona não dá trombose, tá bom? E aí a gente começa a perceber que essa aula, na realidade, é sobre aula só de progestógenos. Aqui, vocês vão ver que a maioria que a gente vai usar, né, todas elas, é progesterona isolada, né? Então, nessas situações especiais, está contraindicado o etinil estradiol. Então, praticamente a aula é sobre progesteronas isoladas, quais que a gente pode usar e o que a gente tem disponível. Então, a gente tem um implante liberador de levonorgestrel, que é o Implanon, que a gente conhece. De pílula via oral, a gente tem pouca opção. A gente tem o desogestrel, né, que é Cerazete, Nactar,
Lactale, essas coisas. E eu não lembro em que ano que foi lançado, mas não tem muito tempo, acho que em 2024, 2023, lançou a drospirenona de 4 miligramas. E eu lembro que quando ela lançou, eu fiquei mega feliz, né? Porque o desogestrel, ele não é muito legal para a pele. Então, aquela paciente que, sei lá, tem trombofilia e tem SOP, usar o desogestrel não era muito legal, porque zoava a pele da paciente, né? E a drospirenona, ela tende a melhorar a pele, ela é mais antiandrogênica, ela não retém líquido, né? Só que aí, quando eu comecei a prescrever a drospirenona, eu achei que, uau, nossa, o máximo, agora tudo vai ser Slindal ou WAMI, né? Adoro, mas aí eu vi também que não é tudo isso, né? Então, assim, ele não zoa a pele como o desogestrel, mas ele não melhora tanto a pele. Então, eu tenho pacientes que têm a pele ruim, tem muita acne e tal, e aí eu passei a droga toda empolgada para elas, né? Não tem risco de trombose, vamos usar, é super seguro, é eficaz e seguro, não dá trombose, bora usar. Aí a pele, elas começaram a reclamar da pele, que a pele não estava tão boa. Mas teve uma que ela falou assim, doutora, minha pele não está tão boa, mas eu emagreci usando ele, então eu quero ficar. E eu vou na dermato resolver de outro jeito, né? Eu achei isso engraçado. E a explicação por que a drospirenona isolada, ela não melhora tanto a nossa pele, é porque os outros contraceptivos combinados que tem a drospirenona tem etilenoestradiol. O estradiol, ele sobe muito nosso SHBG, né? Que é aquela proteína carregadora de hormônios sexuais. Então a testosterona livre baixa. E aí a pele fica maravilhosa. Então a drospirenona, ela ajuda na pele, mas ela não é tudo isso, ela não é melhor que um combinado, né? Então, assim, às vezes se a paciente quer um efeito além da contracepção de pele, geralmente a drospirenona não é muito legal, mas se ela tiver contraindicação a estrogênio, aí a gente vai usar a drospirenona. O outro método são as injeções, né? Tem a injeção, o acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramas, que é aquele a cada 3 meses, certo? E nós temos também o DIU hormonal, que eu não coloquei aqui a fotinho, mas o DIU hormonal também, ele é só de progesterona e a gente pode usar tranquilamente, né? Então, nós temos essas opções do implante, da pílula que é oral, o injetável trimestral e o DIU hormonal. Aqui é só uma tabelinha, né? Ninguém precisa decorar isso. Eu não decoro isso, mas eu acho legal a gente ter essa noção. Então, a gente chama de progestinas tudo que é progesterona. E aí tem a progesterona, que é a progesterona mesmo, que é a natural, que é a progesterona. Aí tem as progestinas, né, os progestalógenos, que são derivados da 19-nortestosterona, que é derivado da testo, e a espirolactona, que é a que dá a drospirenona, né, o AMS, Linda, enfim. Então isso daqui é legal só para a gente saber de onde vem as progesteronas sintéticas, né? A geração, a primeira, segunda, terceira, quarta geração. Então, conforme foi evoluindo a geração das progesteronas, foi diminuindo o efeito colateral. Porque lembra que quando a gente fala de contracepção, quem é o popstar da conversa é a progesterona. É ela que inibe a ovulação, né? Então é ela o importante. Já quando a gente fala de terapia hormonal, o popstar é o estrogênio. O estrogênio aqui é só um coadjuvante, tá? O estrogênio, na verdade, entrou na pílula só para ter um controle endometrial, do sangramento e tal. Então, conforme eu fui evoluindo a progesterona, que ela foi de primeira para segunda, terceira, quarta geração, foi diminuindo os efeitos colaterais, né, androgênicos, né, de piorar a pele, de sangramento, eu consegui diminuir a quantidade de estrogênio que entrava naquela pílula. Mas lembrando que hoje a aula é praticamente só de progesterona, porque são em situações especiais. Eu gosto dessa tabelinha, tem uma que é maior, que está em outra aula, mas aqui vamos focar no que interessa. Então, essa tabelinha comparativa dos efeitos, né, dos diferentes efeitos dos progestágenos. Então, aqui vamos dar destaque para a drospirenona, que é o que tem numa pílula isolada, certo? E o desogestrel, que é o que a gente já tinha, né? A gente já tinha o Cerazette, Lactale, e eu acho que faz uns 2 anos a gente passou a ter a drospirenona, que é o AMI, o Islinda. Então, vamos lá, comparar um com o outro. A atividade androgênica da drospirenona, ela não tem atividade androgênica, né? Mas o desogestrel, ele tem atividade androgênica. Quando a gente compara a atividade antiandrogênica, né? Então, ele não piora a pele e como ele tem atividade antiandrogênica, ele ainda pode melhorar a pele. Então, a drospirenona, ela tem atividade antiandrogênica. O desogestrel não tem. E aí,
o último, a atividade antimineral corticoide. Então, a drospirenona tem, porque ela é derivada da espironolactona, né? Que é um diurético. Então, ela desincha, coisa que o desogestrel não faz. Então, a paciente pode inchar. É lógico que o inchaço pode durar só uns 3, 4 meses, mas tem mulher que mantém aquele inchaço, né? É que até a pergunta, essa pílula engorda? Esse remédio engorda? Porque às vezes elas retêm líquido, elas percebem isso na roupa, às vezes até na balança, né? E às vezes ela mantém essa retenção do líquido. Né? E aquilo incomoda, porque ela não quer, ninguém quer engordar, né? Vamos combinar que ninguém quer engordar. E aqui, só pra gente comentar então dessa potência antiandrogênica. Quem é o popstar da conversa antiandrogênica? É o acetato de ciproterona. Ela é 100% antiandrogênica, ela é a que tem mais potência antiandrogênica. Todas as outras progesteronas são comparadas a ela. Então, em segundo lugar de antiandrogênico, a gente tem o Dienogest, por exemplo, que tem o Quilayra, certo? Então, ele tem uma potência antiandrogênica importante. Então, ele melhora a pele, né? Ele é legal para a pele. Aquela paciente que está reclamando por alguma questão de espinha, ela precisa de contracepção, mas a questão de espinha está incomodando, o Dienogest é uma ótima opção. Em terceiro lugar, né, comparando com a ciproterona, vem a drospirenona, que ela tem 30% da potência da ciproterona. E depois, então, drospirenona tem vários combinados com ela, tem vários, Yas, Yasmin, Elani 28, enfim. E a clorimadinona, que é a mais fraquinha, mas ela tem. Às vezes a paciente reclama um pouco da pele, que é uma pele oleosa, mas não é uma pele que está estragada, que está ruim, né? Então a gente pode usar uma coisa que é mais leve, uma potência antiandrogênica mais baixinha, a clorimadinona, que é o Belara, a Belarina. E aí, o que a Febrasgo fala quanto às pílulas somente de progesterona, né? Então, anticoncepcionais orais contêm somente progesterona. O que ela fala? Que o desogestrel e a drospirenona isoladas, elas mostram-se distintas, tendo a drospirenona apresentado o melhor controle do ciclo nos estudos de fase 3. Por que esse melhor controle de ciclo, né? Quando a gente usa só progesterona, a chance da gente ter sangramento ao longo do ciclo é muito grande, tanto que foi por isso que os estrogênios entraram na pílula, que era justamente para controlar esse sangramento chato. Acontece que quando a pílula de drospirenona, ela tem uma pausa programada. Ela vem 28 comprimidos e os últimos 4 são placebos, para que a paciente sangre. Então você faz um sangramento programado, coisa que não acontece no desogestrel, que ele é contínuo. Então tem pacientes que entram em amenorreia super bem com cerazete, que amam. Tem pacientes que mesmo usando continuamente, que é o jeito de se usar, mas que chega no fim da cartela e elas sangram, e tem aquela paciente que tem escape e que se queixa de sangramento irregular em uso do desogestrel, tá? Então, essa posição da Febrasgo quanto às pílulas só com progesterona.